para estar um pouco com esse casal maravilhoso. Eu sou pastor da Igreja Evangélica Servos de Cristo em Guarapari, em Buxaba. Você indo a Guarapari será um prazer, viu, pastor Ati, receber os irmãos lá e estar conosco. Guarapari é uma cidade bem conhecida aqui dos cariocas, tem bastante carioca morando lá. E o dia que você quiser conhecer, nos dê a honra da sua visita. Fica ali próximo da ponte. Guarapari não tem como, você vai ter que passar pela ponte, indo ou vindo para uma das praias, e eu estou bem próximo da ponte mesmo, bem fácil de ser encontrado. E como o pastor Walter disse, eu sou o autor dessa ferramenta. Já conhece, né, esse é um mapa cronológico da história. Desde a minha conversão, amados, eu me converti no ano de 1988, tinha 19 anos, eu era completamente leigo a respeito da Bíblia. Apesar de ter nascido num lar religioso, ter feito todos aqueles rituais religiosos que nós fazemos como cristãos no Brasil, mas minha família não tinha a Bíblia. Simplesmente falava de Jeová para a igreja, mas isso é muito pouco. Eu cresci amando Deus, ou dizendo que amava Deus, mas totalmente longe dele, como Romanos mesmo diz, eu era inimigo de Deus. Quando eu entendi sobre a palavra de Deus, eu vi que eu estava completamente fora da palavra de Deus, mas eu não tinha lido um capítulo inteiro da Bíblia até aquele momento, aos meus 19 anos. Então eu saí de Governador Valadares, fui morar em uma outra cidade, eu fui para os Estados Unidos com 17 anos, e fui morar numa república e uma vida muito complicada. Aos 19 anos, uma pessoa começou a folhear a Bíblia para mim, e ele começou a me explicar a Bíblia de uma forma assim, diferente, que eu nunca tinha ouvido falar. Ele começou em Gênesis e ele foi falando de um que era pai do outro, e foi descendo os livros da Bíblia, folheando os livros da Bíblia, falando dos séculos, e eu pensei assim, mas está tudo ligado? Quer dizer que esses personagens estão ligados àqueles outros? Ele sim. Até aquele momento, a minha ideia sobre a Bíblia é que a Bíblia era um conto de super-heróis, eram contos isolados. Igual eu lia revistinha em quadrinhos, eu achava que a Bíblia eram histórias isoladas, que não tinham conexão uma com as outras. E quando eu entendi então que estão conectados os assuntos, eu fiquei perplexo, eu fiquei impressionado. E na hora o que me veio à mente foi: Deus, se o Senhor preservou a história desses homens com tanto cuidado, quer dizer que agora a história está sendo contada através da minha vida. E o que vão contar não vai ser nada bonito, minha vida está muito feia. E então naquele momento eu temi, e eu pedi perdão a Deus, e Jesus passou a ser o personagem principal da minha vida. Abandonei tudo que eu estava fazendo e comecei a frequentar a igreja lá, era uma igreja que estava nascendo, o local de reunião era talvez a metade disso que está aqui, tínhamos bem menos gente do que está aqui hoje de manhã, mas eu entrava, o culto era de manhã, o culto começava às 10, terminava ao meio-dia. A gente alugava uma igreja, alugava o templo de uma igreja hispana. Então os hispanos entravam logo depois de nós, então a gente tinha que sair meio-dia. Era um lugar pequenininho, mas eu vinha de longe, eu pegava 2 conduções para chegar até ali. E quando eu entrava ali, Deus falava comigo, e era uma coisa tão espetacular que eu aceitei Jesus umas 30 vezes. Uma irmã falava para mim: irmão, mas você já deixou Jesus entrar no seu coração? Já, irmão. Você é crente? Como é que você vem no apelo? O pastor nem terminava o apelo, eu já estava aqui, mãos para o alto, ajoelhado, chorando. Isso é tão bom entregar a vida para Jesus, que eu quero entregar todo dia.
De lá para cá, meu amado, todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, todas as vezes em que eu vou passar os olhos, eu me reporto ao século de onde aquela história pertence. Então eu fui sempre estudando a Bíblia, tentando montar os quadros na minha mente. Lógico que os anos foram passando e eu fui adquirindo mais noção sobre épocas e datas. E no meu primeiro ano de seminário foi pedido para fazer uma cronologia de Adão até Abraão. E eu já tinha aquilo pronto nos meus rascunhos, nos meus guardados. E eu falei, puxa, então se estão pedindo até Abraão, eu vou até Jesus. E aí comecei a fazer de Abraão até Jesus, e depois acabei fazendo de Jesus até os dias de hoje. E aí surgiu o mapa. O mapa é como se você estivesse olhando um relógio do tempo, de Adão até Abraão, o período azul, de século a século. Cada lacuna dessa é um século. Aí você pega a narrativa bíblica e fala, Adão viveu 130 anos e gerou um filho. Aí este colocou o nome Sete. Depois que gerou Sete, ele viveu 800 anos e morreu. E aí nós estamos traçando as linhas, depois o pastor Walter vai colocar lá também. E depois do culto você pode vir aqui, aproximar-se e ver mais de perto. Sete viveu tantos anos e teve um filho. Depois que teve um filho, ele viveu mais tantos anos e morreu. E aí fomos traçando as linhas. E aí foram surgindo várias curiosidades super interessantes. Por exemplo, a data do dilúvio. Vemos como que o povo vivia tanto antes do dilúvio e como diminuiu a expectativa de vida depois do dilúvio. Nós vemos que entre Adão e Abraão, olha, 2000 anos de história, 1/3 da história da humanidade. Apenas 4 personagens, olha. Aqui tem uma legendazinha. Quando Adão morreu, Matusalém, avô de Noé, já estava vivo. Quando Matusalém morreu, Sem, o filho de Noé, já estava vivo. E quando Sem morreu, Abraão já estava vivo. Então Abraão ouviu de Sem o que ele tinha ouvido de Matusalém, que tinha ouvido do próprio Adão, sobre a história do início. 2000 anos de história, mas a tradição oral muito forte em Israel, isso era passado de pai para filho. Então o que nós vemos com isso? Nós vemos que a história era preservada no testemunho daqueles que andavam com Deus. Depois, em Abraão, Deus chama uma nação, a nação de Israel, o povo de Deus, um povo que seria chamado seu povo, e eles seriam reconhecidos como seu Deus. Em Abraão nós temos Isaac e Jacó, as 12 tribos de Israel, a ida deles para o cativeiro, período já de perseguição no Egito. Deus levanta Moisés, aí temos aqui a passagem do Mar Vermelho. Entre o Mar Vermelho e o Jordão temos 40 anos em que eles peregrinaram no deserto, tem aqui uma legendazinha. Pós Rio Jordão nós temos Josué, que foi a conquista da terra prometida, e aí seguiu-se um período de 308 anos mais ou menos, onde eram julgados por juízes. Vários juízes, tem todos os nomes deles aqui. O último juiz, Samuel, foi também quem ungiu o primeiro rei, Saul. E aí nós temos o Reino Unido, período de 120 anos, Saul, Davi e Salomão. O filho de Salomão, o reino partiu, e aí então seguiu-se a linha do norte, com 10 tribos, mais ou menos 209 anos, e a linha do sul, com a casa de Davi, vários reis seguiram um pouco mais. Aqui está a divisão dos reis, todos os reis que reinaram no norte, todos os profetas que falaram para o norte, todos os reis que reinaram no sul, todos os profetas que profetizaram para o sul, a queda do norte, o cativeiro do sul, e aí então seguiu-se um período que ficou conhecido como silêncio profético de Deus, de Malaquias ao início de Mateus, 400 anos, onde não houve nenhum livro considerado inspirado e canônico. Então, depois de Malaquias, o último profeta, 400 anos em que o mundo sofreu uma influência helênica, período dos gregos. Aqui tem todos os filósofos gregos, o início do Império Romano,
e o surgimento da era cristã, com o nascimento de Jesus. Aqui nós temos o período de vida do Senhor Jesus, essa linha verde que desce do centro do mapa, os 33 anos de Jesus, com ele, os pais da igreja, principais acontecimentos: cruzada, renascença, reforma, inquisição. Com a reforma, os principais reformadores, principais avivamentos até os dias de hoje. É a história da igreja. O primeiro anel aqui são os livros da Bíblia, que é uma grande dificuldade do leitor da Bíblia, é saber exatamente colocar o personagem na sua respectiva época. Então aqui você tem Gênesis, Êxodo, durante o período do deserto, Levítico, Números, Deuteronômio. Você vai folheando a Bíblia e vai vendo o que estava acontecendo em Israel, o que estava acontecendo em Judá, uma linha do tempo da cidade de Jerusalém e o que estava acontecendo no mundo. Por dentro aqui são dados extra-bíblicos, principais civilizações, principais religiões, enquanto a história bíblica surgia. Olha que curiosidade interessante aqui. Se nós subirmos estes séculos aqui, você pode ver que aonde tinham mais profetas profetizando, a época em que Deus mais levantou profetas para chamar a atenção do povo dele, mas é a época da queda do Reino do Norte e do cativeiro do Sul. No mesmo século, todos esses vermelhos aqui são religiões surgidas no mesmo período. O que eu vejo com isso? O enfraquecimento do povo de Deus proporcionou o surgimento de várias religiões que até hoje fecham o Evangelho, as portas para o Evangelho no mundo. Shintoísmo, budismo, confucionismo, jainismo, taoísmo, todas essas e outras religiões surgidas durante o enfraquecimento de Israel. O mesmo fenômeno aconteceu aqui, no início da era cristã, ano 590, sexto século da era cristã. Nós temos uma informação aqui: início do papado com Gregório II. 30 anos depois, ano 622, início do islamismo, uma religião que mais persegue e oprime cristãos no mundo. O enfraquecimento da igreja, porque com o papado começou um mergulho do período negro da história da igreja. Um período realmente onde a igreja cometeu muitos erros e então proporcionou o surgimento de uma religião. Era alguém que queria servir um Deus só, chega com uma proposta totalmente louca. Se a gente olhar para o que ele diz no Alcorão, você vai ver que é uma religião totalmente sem sentido, mas atraiu milhões e bilhões de pessoas e é uma religião que mais cresce hoje. O enfraquecimento do povo de Deus proporcionou o surgimento de uma religião. Se você observar hoje nos nossos dias, os lugares onde o povo de Deus enfraquece, onde o povo de Deus não avança, onde a igreja não avança, vem uma heresia. Nos bairros onde a igreja se cala, surgem heresias. Surgem aí várias coisas que pegam os nossos jovens e levam para muito longe de Deus. A ideia do mapa é divulgar de uma forma cronológica, a palavra de Deus, é estimular o leitor da Bíblia a comparar textos, comparar períodos da história e a compreender melhor a Bíblia. Eu tenho para mim, nesses 24 anos que eu sirvo ao Senhor, e quando a gente entende a história dentro do período para o que ela foi escrita, então a compreensão é muito melhor. Por exemplo, já me perguntaram: olha, mas eu não sabia que o reino de Deus tinha dividido também. E pessoas assim, que já tinham um certo tempo andando com o Senhor. Então quando você vai ler Isaías, Jeremias, todos os profetas, você pode comparar os escritos deste profeta com o livro de Reis e Crônicas, que fala do mesmo período. Enquanto os reis estavam reinando, os profetas estavam profetizando. Só que na Bíblia eles são separados por vários livros. Temos 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então você termina ali os históricos
e logo, bem depois vai começar os proféticos. E a tendência do leitor descuidado é achar que aquele é um outro período. Mas se você olhar, é o mesmo período. Enquanto os reis estavam reinando, os profetas estavam mandando o recado de Deus para uma época difícil. Amém, irmãos? Espero que realmente você depois possa vir, olhar, quiser fazer alguma outra pergunta, você pode ficar à vontade. Eu vou falar um pouco sobre o mapa. Tem um probleminha ali na apresentação, mas não vai ter problema algum. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Até eu vi que estão preparados os elementos para a celebração da ceia, que é a Páscoa cristã, a nossa verdadeira Páscoa, que é Jesus. Todo o Velho Testamento, esse símbolo que tem aqui no meio do mapa, a cruz de Cristo, está no centro por um propósito. A cruz é o centro da história. Toda a história da Bíblia, Velho e Novo Testamento, converge para a cruz. De Gênesis a Apocalipse, toda a história bíblica, o propósito de Deus passa pela cruz. Se tirarmos a cruz do cenário mundial, do cenário bíblico, a Bíblia perde o sentido. O Velho Testamento é, na verdade, um desenho da cruz. É um projeto para se chegar à cruz. Todo o desenrolar da história do Velho Testamento, nós vamos vendo o desenho da cruz passo a passo. Seria muito bom se nós tivéssemos tempo para falar de todos os detalhes, mas infelizmente não temos hoje. Mas eu vou falar de um em específico, que é a Páscoa, a festa da Páscoa. Como é que ela começou e como é que ela se processou. Antes da gente iniciar mesmo, eu gostaria de convidar você a baixar a sua cabeça, que nós orássemos mais uma vez, pedindo a Deus a graça e a compreensão para o entendimento da palavra. Vamos orar. Amado Deus, estamos aqui diante do Senhor, Pai, e clamamos o Teu Espírito, mesmo que esteve em quem escreveu, que venha sobre nós nessa manhã, Deus, para entendê-la e para absorver dela tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa essa igreja, este ministério, cada pessoa que está aqui, cada família aqui representada, e possamos andar um pouco mais na nossa compreensão bíblica e fazer dela, Pai, um manual único para o nosso viver. Nós pedimos a Tua ajuda para o estudo dessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, há um grande conflito em pensar que Satanás estava empurrando Jesus para a cruz. De fato, é exatamente o contrário. Satanás estava fazendo de tudo para Jesus não chegar até a cruz. A primeira leitura, a gente pensa que Satanás estava esmagando Jesus, empurrando Jesus para a cruz. Jesus falou assim: eu tenho poder para dar a minha vida e para tornar a tomá-la. Não é alguém que está tirando de mim, eu dou deliberadamente, porque a única forma que eu e você tínhamos de sermos libertados do nosso pecado era se Jesus chegasse até a cruz. Sem a cruz, tudo está perdido. Sem a cruz, nada fazia sentido, porque a cruz era a exigência da lei. Quando a lei diz: a alma que pecar, esta deve morrer. Então, neste momento, quando o homem pecou, a cruz já começou a ser desenhada no Velho Testamento. E Jesus já tinha decidido no seu coração, o Filho já tinha decidido no seu coração em ser a propiciação para o nosso pecado. Em outras palavras, estávamos perdidos, estávamos sem nenhuma esperança. Romanos 3 diz que estávamos totalmente destituídos da graça de Deus.
E não tinha outra forma, não existia outra forma. A lei precisava ser exigida. A lei não é uma exigência de Deus, mas o próprio Deus, se não cumprir a lei, ele deixa de ser Deus. E quando Deus criou o homem, Deus sabia do risco que estava correndo. E quando este homem pecou, porque Deus é amor, e Deus não podia simplesmente fazer o homem desaparecer da face da terra, por causa do seu amor, por causa da sua natureza, ele então se propõe a ser o propiciador da salvação deste homem. Como? Tinha que passar pela cruz, porque a alma que pecar, esta precisava morrer. Em Gênesis 3,15, Deus começa a profetizar que da semente da mulher nasceria um que haveria de arrancar o pecado do homem. Jesus não veio cobrir pecado. A figura do Velho Testamento, daquele sacrifício que fazia-se anualmente no dia de Yom Kippur, que era uma festa do perdão. Aquela figura, eles matavam um animal, eles degolavam um animal, e o sangue daquele animal era aspergido sobre a congregação. E a partir então daquele momento, os pecados da congregação estavam cobertos. Quando Deus olhasse para a nação de Israel, Deus veria o sangue e não veria o pecado. Muitas vezes eu ouvi isso erroneamente de cristãos, dizendo que Deus não olha para o nosso coração, Deus olha para o sangue de Jesus que está sobre nós. Isso é figura do Antigo. O Novo Testamento não é assim. Jesus não é o Cordeiro de Deus que veio cobrir pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio tirar pecado. Aleluia. Você pode dar glória a Deus, porque o privilégio que isso causou para nós é muito grande. O privilégio que Jesus fez quando ainda éramos pecadores, quando não existia nada em nós que pudesse indicar que isso daria certo. Ele fez o seu sacrifício na esperança que estava proposta. Hebreus 12:2 diz isso. Na alegria da esperança que estava proposta, ele foi para a cruz para tirar o pecado do homem. Isso começa desde o Gênesis. Então veio se desenrolando. Quando chega a nação de Israel, Moisés é um tipo de Cristo que tirou o povo da escravidão, atravessou o Mar Vermelho, que é um tipo do batismo, atravessa o deserto, que é um tipo da vida até realmente a nossa glorificação, e entra para a terra prometida, para onde Deus nos está esperando. Tudo um tipo de Cristo. O tabernáculo, instituído no deserto, quando você olha o desenho do tabernáculo, tem lá o formato da cruz. Cada símbolo do tabernáculo é um símbolo de Cristo, cada elemento do tabernáculo. E o todo, o conjunto dos elementos do tabernáculo é a cruz de Cristo. Uma outra curiosidade sobre o tabernáculo é que eles apontavam para o Oriente e o nascer do sol. A sua porta tinha que estar voltada para o nascer do sol. E aonde que a primeira luz do dia chegava e entrava no tabernáculo, batia naqueles elementos em formato de cruz e fazia sombra da cruz, anunciando que Jesus viria logo ali. Todo o Velho Testamento, as festas instituídas eram desenhos da cruz. As festas são símbolos de como isso iria acontecer, da nossa redenção, da nossa remissão em Cristo Jesus. O que eu vejo na história, ao ler a Bíblia, era um Cristo separado, preparando-nos para a cruz. Durante os séculos, Jesus veio ansiosamente esperando a cruz, porque ele sabia que a cruz era o início da nossa redenção. Satanás estava fazendo tudo para que Jesus não chegasse à cruz. Se tivéssemos tempos, nós iríamos olhar. Começa com Caim matando Abel, porque mal interpretou a profecia, achando que Abel que era a semente da mulher, e Caim corrompendo o seu coração não seria. Mas não era do filho de Eva, era da semente da humanidade a que Eva representava. Isso aqui era a profecia. Depois da corrupção do gênero humano, na época de Noé,
era uma tentativa de corromper a semente divina. Mas aqui no mapa você vai vendo, desde Adão tem estrelinhas de Davi, aonde a genealogia de Cristo veio passando. E quando entra em Elias, hoje a gente estava estudando aqui de manhã sobre o profeta Elias e sobre a época do profeta Elias. O próprio profeta Elias, quando ele vai para a caverna, ele vira para Deus e fala assim: olha, todos te abandonaram, só eu fiquei. E Deus fala para ele: Elias, eu ainda tenho 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Deus sempre preservou o povo, a semente, a geração, a genealogia do Salvador. A morte dos infantes lá no Egito era uma tentativa de fazer morrer a semente divina. Deus preservou as crianças. Moisés tira o povo, leva para o deserto, achava-se que ali ia morrer, mas Deus mandou o maná para preservar a semente divina. E ele vai preservando até Jesus Cristo. Uma dessas histórias é a história da Páscoa. Quero que você abra comigo aí o livro de Êxodo, capítulo 12. Essa água aqui é própria para o pregador, mesmo é aquela ungida, depois a gente asperge sobre as pessoas. Eu tenho costume de beber, mas teve um pregador que uma irmã tinha ido a Israel, naquela igrejinha que eu estava te falando. Ela trouxe uma garrafa de água do Rio Jordão. E aí mostrou para todo mundo, tipo assim, e alguém pegou e colocou embaixo do povo. Veio o pregador de fora, ele está pregando, de repente ele passa a mão na garrafa, quando ele abre, estava uma garrafinha de água mineral. Aí o diabo veio correndo, ninguém entendeu nada. Nossa, você não espera para trazer água, eu esqueci. Quase que ele bebe a água do Rio Jordão. Êxodo, capítulo 12. Aí na sua Bíblia, como na minha, a instituição da Páscoa. Infelizmente, por causa desse período negro da história da igreja, a Páscoa cristã, principalmente aqui no Ocidente, ficou completamente diferente da verdadeira Páscoa. Hoje nós temos coelhos ao invés de cordeiro. Hoje nós temos chocolates ao invés de ervas amargas. Hoje nós temos um símbolo totalmente pagão, contrário do símbolo totalmente bíblico, que é retirar o pecado do homem. O que a Páscoa cristã prega é adocicar o pecado do homem. Pode ficar assim mesmo, vamos dar um pouquinho mais de doce na sua vida. Mas a Páscoa desenhada falava da cruz, e a cruz assusta o pecador porque é sangue, é sanguinária, é horrenda, é terrível, mas é a única forma que eu e você tínhamos para alcançar a salvação. Sem a cruz, tudo estaria perdido. Então o que nós vamos fazer, eu acho que o irmão pode até desistir, não tem problema, é ser perseverante, é comparar os símbolos da Páscoa de Êxodo 3 com o seu cumprimento em Cristo Jesus. É isso que nós vamos fazer hoje de manhã. Nós vamos ver como foi a profecia e vamos ver como ela se cumpriu. Já viu quando você tem uma viagem muito importante para fazer, a viagem da sua vida? Você vai para um lugar distante e vai fazer algo muito importante. Então você não pode esquecer nada. Geralmente nós fazemos um checklist, não é? A gente anota aquilo que a gente quer levar e não pode esquecer. Geralmente a gente apanha uma caderneta e coloca ali os itens. E à medida que a gente vai colocando esses itens na mala, ou colocando à disposição para viajar, nós vamos marcando, né? Quem já fez isso? Levanta a mão. Eu faço isso direto. Eu anoto na minha agenda que eu preciso levar e depois vou lá dando uma marquinha. O Velho Testamento é o checklist de Jesus Cristo. Ele foi colecionando dados que ele precisava cumprir para que a cruz, a profecia sobre a cruz se cumprisse. Um desses detalhes, se tivesse sido esquecido, tudo poderia se perder.
Quando Jesus veio, desculpa, quando Jesus chegou, você vai vendo várias vezes Jesus fazendo alguma coisa. De repente, os evangelistas falam assim: isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Várias vezes você vai vendo isso. Eu vejo Jesus chegando com um checklist dele. Olha, ele tem que fazer isso, aí ele fazia. Ele tem que fazer isso, aí ele fazia. Ele tem que cumprir isso, e ele cumpria. Quando ele foi para a cruz, do alto da cruz ele fala: tenho sede. E o evangelista diz: isso cumpriu para que se cumprisse as Escrituras. E quando tudo estava pronto, a cruz estava completamente vista, como ela havia sido profetizada. Do alto da cruz Jesus diz: Pai, tudo está consumado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação estava consumada naquele ato ali da cruz do Calvário. Começa aqui com o desenho da Páscoa. Vamos ver 5 elementos da Páscoa bíblica e os seus cumprimentos em Cristo Jesus. Vamos ler o verso 1 primeiramente. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o primeiro dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aqui está o primeiro conceito da Páscoa. Olha, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O primeiro aspecto da cruz é separar o cordeiro. Repete comigo assim: separar. Esse é o primeiro aspecto da cruz. Aos 10 dias do mês, o chefe da casa ia até o seu aprisco. Lá apanhava um animal e colocava ele num aprisco separado, um tipo de quarentena, para que ele fosse observado até o verdadeiro dia da Páscoa. Segundo aspecto, verso 4: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O segundo aspecto da Páscoa era compartilhar o cordeiro. Repete comigo: compartilhar o cordeiro. O primeiro era separar o cordeiro. O segundo, compartilhar o cordeiro. Como isso se dava? Eu tenho a minha esposa e o meu filho Caleb. Um cordeiro para nós 3 ia ser muito para a minha família. Então eu tinha que chamar meu vizinho mais próximo. Vamos supor que o mais próximo fosse o pastor Walter. Aí o pastor Walter, a esposa e o filho, ainda assim seria pouca pessoa para comer um cordeiro de 1 ano. Então eu chamava uma outra família e aí se unia a nós, até o número que fosse suficiente, porque toda a carne do cordeiro deveria ser comida toda naquela noite, nada poderia sobrar. Deus é tremendo nisso, né? Que organização! Quanto desperdício na casa de crentes, como se o maná que Deus nos dá pudesse ser jogado fora, depois vai vir mais. Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus de prosperidade. Mas se Ele vê que você está usando mal aquilo que Ele te dá, a fome segue. Nós precisamos ganhar o máximo, economizar o máximo e investir o máximo no reino de Deus. Porque se houver desperdício, a torneira fecha. Lembre-se disso. Deus ele está disposto a dar os céus e a terra para aquele que pede. Ele fala: pede-me e te darei as nações por herança. Mas se houver desperdício, então a fonte seca. Deus quer que você use bem o seu dinheiro, não desperdice seu dinheiro. Deus quer que você use bem o seu tempo. Coisa que causa mais desperdício hoje entre os crentes é perda de tempo. Perdemos muito tempo
nas redes sociais da internet. Perdemos muito tempo nas conversas que não tem nada a ver com ninguém. John Wesley dizia assim: se eu perder 1 minuto do meu tempo, vai ser 1 minuto que eu nunca mais vou tornar a ter. Então, nas visitas dele, ele tinha um princípio, e esse princípio era o seguinte: quando o assunto mudava para outra coisa, que não a finalidade para a qual ele foi fazer, então ele pedia licença e saía, e já buscava na agenda outro compromisso mais importante para partir. Às vezes nós começamos a fazer uma coisa, até uma tarefa, e de repente distraímos com alguma coisa, ficamos tão impressionados com aquela coisa que quando você vai ver, você perdeu metade de um dia, perdeu um dia inteiro, perdeu um fim de semana. Eu já vi um homem que vive para Deus, ele é obreiro de uma casa de Deus. Um dia eu chego na casa dele, na segunda-feira, e ele me deu 3 ou 4 DVDs, agora eu não lembro, se eu pudesse deixar na locadora. Eu falei assim, mas o que foi isso? Ontem eu tirei um dia para assistir alguns filmes, mas 4 filmes num dia? Não tinha alguma coisa mais importante, irmão? E eu fiquei impressionado, porque meu amigo, meu colega, eu fiquei mesmo. Eu falei para ele, assim, eu estou impressionado de você conseguir assistir 4 filmes num dia. Para mim, seu dia foi infrutífero. Desculpa eu te dizer. Assistir um, pegar algum princípio, vai lá, mas você gastar um dia, porque no mínimo 8 horas ali de investimento, Deus vai cobrar esse tempo. Ainda mais no domingo, que você pode fazer tanta coisa para o reino de Deus, e de repente está tanto tempo assistindo a um filme que pouco vai te acrescentar. Deus quer que você seja comedido. O cordeiro era para ser comido todo, aproveitado todo ele. E nós precisamos extrair o máximo do reino de Deus. Não perca tempo com aquilo que não é envolvimento no reino de Deus. A Bíblia diz assim: tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça com mais intensidade possível. Você vai evangelizar, evangeliza o máximo possível. Você vai falar de Jesus para uma pessoa, fale da melhor maneira, seja eficiente naquilo que você está falando. Não se distraia, porque essa distração vai trazer prejuízo para você. Então, o segundo aspecto da cruz era compartilhar o cordeiro. Terceiro aspecto da Páscoa bíblica, aí no verso 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 4º dia, o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação o imolará no crepúsculo da tarde. O que acontecia era que aquele cordeiro que estava separado, no 14º dia, era para as pessoas que iriam participar. No meu caso aqui, eu, o pastor Walter, e vamos supor o pastor Asti, que era outro vizinho. Nós 3 chefes da casa éramos para ir lá no curral, apanhar aquele cordeiro e reexaminar o cordeiro. Se tivesse ocorrido alguma anomalia entre o 10º dia e o 14º dia, esse animal era para ser descartado. Se ele tivesse desenvolvido ali um estado de soltar os pelos, babar, ficar mancando, ou qualquer aparência de doença, esse cordeiro não poderia ser imolado. Ele era para ser descartado, e nós 3, as nossas famílias, se uniriam a outras famílias que o cordeiro estivesse lá. Então, o terceiro aspecto da Páscoa era reexaminar o cordeiro. Diga comigo: reexaminar o cordeiro. Mais forte: reexaminar o cordeiro. Vamos tentar lembrar os 3? O primeiro era separar o cordeiro. O segundo era compartilhar o cordeiro. E o terceiro, reexaminar o cordeiro. O cordeiro tinha que ser macho de 1 ano, sem defeito, tinha que ser um animalzinho em perfeito estado. Quarto aspecto da cruz, está aqui, da Páscoa, perdão. Verso 7: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, em que o comerem. Naquela noite comerão da carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. O quarto aspecto era o sinal da cruz.
Diga comigo assim: o sinal da cruz. O que acontecia aqui neste momento? O cordeiro era para ser imolado. O judeu não come carne sufocada, não come carne estrangulada ou que foi morto sem o sangue ser totalmente esvaído. E é bom que a gente também observe esse princípio, porque isso passou pelos cristãos, está lá em Atos capítulo 5. Agora, o cordeiro imolado, deixava-se o sangue, cortava-se a jugular e o sangue ia todo embora. E esse sangue era aparado em uma bacia. E eles tinham uma planta, como uma esponja, chamada isopo, em que era mergulhado nesse sangue. E então eles iam nos umbrais da porta das suas casas e na verga, e faziam uma manchinha de sangue. O judeu molhava isso no sangue, vinha aqui nos umbrais da porta, de um e do outro lado, e na verga em cima, e manchava de sangue. Este sinal era um aspecto da cruz. A Bíblia diz o seguinte, que na casa onde o anjo da morte passaria naquela noite, ao ver o sinal de sangue, ele passaria por cima, e não haveria morte naquela casa. É exatamente isso que quer dizer o nome Páscoa. Páscoa quer dizer passar por cima. Em hebraico é Pessa, em inglês é Passover, que é exatamente isso, passar por cima. Para o português foi transliterado e se deu o nome de Páscoa, mas às vezes a pessoa nem sabe o que é isso. Páscoa é passagem. O anjo da morte ia passar por cima da casa, aonde viria o sinal de sangue, e ali então não teria morte. Na casa onde não fosse visto o sinal de sangue, o anjo da morte entraria e morreria todo o primogênito, de homens quanto de animais. O Egito sofreu a morte dos primogênitos, porque isso era uma afronta ao deus Ra, que era o faraó, o próprio faraó. O filho de faraó era para ser também um deus, e ele morreu naquele dia. Então era como Deus destituindo os deuses do Egito, e preservou os primogênitos de Israel. Então, o quarto aspecto da Páscoa aí é o sinal de sangue. Agora nós vamos ver esses cumprimentos no Novo Testamento. Eu disse 5, mas um deles está junto do terceiro aí, que é o cordeiro sem mancha e sem mácula. O primeiro aspecto, que era separar o cordeiro. Eu quero que você vá comigo para João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Maria servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. No dia em que era para separar o cordeiro, nesse 10º dia, Jesus tinha ido para Betânia. E olha que detalhe interessante. João capítulo 12. Pois mesmo? Verso 1 e 2. João 12, verso 1 e 2. No dia em que era para separar o cordeiro, Jesus estava numa aldeia chamada Betânia. Naquele dia ele recebe um convite para uma ceia. Algo normal. Você saiu da sua casa hoje, pegou a condução que você normalmente faz, fez o trajeto que normalmente você faz, chegou aqui como normalmente você vem, para ouvir o culto como normalmente faz. Mas você consegue ver a mão de Deus em todos os seus passos, amados? Porque nós não estamos sozinhos, nós não estamos isolados. Sua caminhada tem propósito, ou deve ter propósitos. Se nós caminharmos sem propósitos, é como sermos uma folha seca levada pelo vento. Pode dar em qualquer lugar.
a gente não vai saber para onde vai dar, mesmo vindo à igreja. Tem pessoas que andam longe para ir à igreja, ir ao templo, mas por não saber por que está indo, é também uma folha seca, levada pelo vento. Nós não podemos viver assim. Nós precisamos estar atentos aos mínimos sinais de Deus. Nossa vida precisa estar tão sintonizada com a bênção de Deus e com a palavra de Deus, que nós devemos ter uma sensibilidade tal para nós chamarmos a atenção para tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. No dia em que era para separar o cordeiro, Jesus foi convidado para um almoço. E daí? Uma coisa simples. Os judeus, cada um deles, estavam ocupados com a tarefa de separar o cordeiro. Aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma festa pagã, que é a festa do Carnaval, né? Tem pessoas que vivem o ano inteiro envolvidos com essa festa, não é verdade? Agora mesmo eu posso imaginar que tem várias pessoas já trabalhando, e a festa só vai acontecer daqui a alguns meses ainda. Assim era a Páscoa. A Páscoa mudava completamente o ritmo de vida das pessoas. As pessoas viviam, os judeus eu estou dizendo, viviam em função daquela festa. Só que não perceberam quando a Páscoa estava se concretizando em Jesus. Eles não estavam nem atentos, estava todo mundo pensando em separar cordeiro. Estava todo mundo ocupado em fazer alguma coisa. E Jesus recebe um convite para ir na casa de Marta. E ele foi à casa de Marta. Quando chega lá, uma mulher chega do nada, e ele estava inclinado à mesa. E ela quebrou um vidro de alabastro, de nardo caríssimo, e começou a ungir Jesus. E se você olhar no texto aí, você vai ver que ela começa a derramar isso diante de Jesus, e causa grande estranheza. As pessoas ficam se perguntando, mas por que ela fez isso? E no verso 6, Judas a repreende, como apoia, deixa ter dado isso para os pobres. No verso 7, Jesus disse assim: deixai que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Sabe o que é embalsamar? É untar com unguento, ungir. Ungir é separar. Jesus falou assim: olha, deixe que ela guarde isso para a minha separação para o sepultamento. No dia em que o cordeiro era para ser separado, Jesus foi ungido, separado, por uma mulher. Coisa completamente diferente. Era para o sacerdote ter ungido Jesus, mas os sacerdotes estavam muito ocupados com a festa, com os afazeres, com a pompa da Páscoa, se esquecendo do cumprimento da Páscoa. Essa mulher que do nada vai ali e faz uma coisa que causa até estranheza, mas Jesus notou, porque Jesus sabia, pela profecia ele morreria na Páscoa, e pelos acontecimentos daquele ano ele morreria naquela Páscoa. Ele não duraria um ano mais, porque a opressão já estava muito próxima dele. Então quando ele viu isso, ele identificou: opa, é chegada a minha hora, deixe que ela guarde isso para o meu sepultamento. O primeiro aspecto da Páscoa judaica foi cumprido em Jesus Cristo, no exato dia em que era para se cumprir. O cordeiro fora separado. O segundo aspecto qual era? Vai mais para frente. Compartilhar o cordeiro. Pode ir lá, pode mais, volta. Está bem mais na frente. Mais. É o seu cumprimento dele. Pode mais. Aí o seu cumprimento. O primeiro era esse, separar o cordeiro. O segundo, compartilhar o cordeiro. Como eu disse, não podíamos comer o cordeiro sozinho. Era preciso chamar pessoas para comer juntos. Se Jesus não for compartilhado, a Páscoa perde o sentido.
O crente que vive uma vida de 007, agente secreto, eu tenho dificuldade de entender esta vida cristã. Cristo é para ser compartilhado. O cristão que não compartilha Cristo, eu não estou falando de você comprar ali um pacote de folhetos e ficar no ponto do ônibus distribuindo. O grande homem de Deus, missionário passado, ele disse assim, foi Martim Lutero: pregue em todo o tempo, se preciso for, use as palavras. Olha isso. Pregue em todo o tempo, se for preciso, fale. Mas a nossa vida precisa ser um eterno compartilhar da vida. As pessoas sabem que você tem um compromisso com Deus. Quando você chega num ambiente, fica logo sabido, ali naquele ambiente, que você é um homem ou uma mulher marcada pelo Espírito de Deus. As pessoas que moram no seu prédio, na sua rua, trabalham com você, que andam com você, sabem que você é um homem marcado pelo sangue de Jesus Cristo. Isso precisa ficar compartilhado. Pode ser que elas não aceitem, pode ser que elas não queiram, mas se eu não compartilhar Cristo, então a minha vida cristã perde o sentido. É o que Paulo disse lá, olha, ai de mim se eu não anuncio o Evangelho. Ele não estava falando de pregação, não. Ele estava falando de vida no altar. A nossa vida fala mais alto do que a nossa pregação. Eu tenho um pastor que diz assim: quem não vive o que prega não deveria viver pregando. Nossa vida precisa compartilhar isso. Eu assisti uma palestra de um pastor da missão Amém, Ama Evangelizar, para adolescentes, fantástico, um homem muito entendido nesse assunto. Ele disse assim: eu falo para todos os meus jovens na igreja, no primeiro dia de aula, e aqui tem alguns estudantes, no primeiro dia de aula, quando o professor fizer a aula, vamos nos apresentar assim: quem é você? Você já se apresenta lá, pessoal: eu sou José, filho do Deus Altíssimo, eu tenho compromisso com Deus, eu estou aqui por causa da minha fé e da minha esperança em Jesus Cristo. A partir daquele dia, o colégio inteiro vai saber que você é um homem ou uma mulher marcada pelo Espírito de Deus. Duas coisas vão acontecer: eles vão te cobrar um exemplo, uma vida exemplar, e ninguém vai fazer gracinha com você, porque todo mundo sabe que com Deus a gente não deve brincar. Você vai ser protegido. Mas fale logo de início. Você chegou no serviço, fale logo: olha, eu sou marcado pelo Espírito de Deus. Eu não posso, como Jonas, ser um fugitivo de Deus. Eu não posso ficar infiltrado num navio, escondido no meio dos marinheiros, sem me reportar quem eu sou, porque senão o navio vai a pique. Estava na fila de banco um dia, demorando demais, um cidadão na minha frente, já senhor, mais velho que eu, começou a reclamar, reclama. Depois ele virou e falou assim: eu não sei se ele viu alguma coisa em mim. Ele falou assim: também eu não gosto de pastor, para mim pastor é tudo ladrão, tudo safado. O que você acha, senhor? Eu sou pastor evangélico e não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Há maus exemplos, como existem maus exemplos entre os advogados, entre os médicos, entre todos, mas eu tenho um compromisso com o meu Senhor Jesus Cristo. E ele ficou entalado, como eu disse para ele. Eu não me envergonho do Evangelho, não. Não é para você sair importunando todo mundo falando de Jesus. Como eu disse, se preciso for, use as palavras. Mas é na fila do banco, é na hora que você devolve o troco para a pessoa, é na hora que você não ri de uma piada impura, é na hora que você não vai com as atitudes do mundo, que você está compartilhando Cristo. Agora, a nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo atual, a que está hoje, viva, é bombardeado pela mídia. Vai ali um autor profano dentro de uma mídia profana e faz uma piada profana e a gente sai repetindo. Cria uma música profana que denigre a posição de Deus e às vezes nós cantarolamos. Compartilhar Cristo, é isso que eu estou falando, é não ter compromisso com este mundo que é inimigo de Deus.
mas é mesmo em detrimento a alguns privilégios, eu vou continuar servindo a Deus. É como Romanos fala, né? Seja todo homem mentiroso, Deus verdadeiro. Isso quer dizer, irmão, sabe como que eu vejo esse versículo? Se os 7 bilhões de habitantes que pisam hoje a face da terra, se todo mundo resolver rasgar as Bíblias e dizer que isso é mentira, ainda é mais sábio para mim ficar contra todo mundo e a favor da Bíblia. Seja todo homem mentiroso, Deus verdadeiro. A maior propaganda do inferno é um slogan assim, tem nada a ver. Cuidado com isso, tem tudo a ver. Ai de mim, se eu não compartilho o Evangelho. Esse é o segundo aspecto da cruz. O terceiro aspecto da cruz, examinar o cordeiro. Eles iam lá e eles examinavam o cordeiro, via que se não tinha defeito, né? Tinha que ser todo um critério. Apocalipse 14:5 diz aquele texto ali, da sua boca não se achou dolo algum. Imagina, na boca de Jesus, 33 anos, não tinha uma